Olá, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura no UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Os nossos convidados de hoje são Adalberto Paranhos e Robervaldo Linhares Rosa, que tratarão do tema Elis e o mundo errante das canções. Esta live é dedicada a Zusa Homem de Melo. Adalberto Paranhos é professor do Instituto de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia, professor visitante da Universidade de Lisboa, mestre em Ciência Política pela Unicamp, doutor em História pela PUC São Paulo e pós-doutor em Música pela Unicamp. É pesquisador do CNPq, bolsista Produtividade em Pesquisa e editor de Arte e Cultura, revista de História, Cultura e Arte. É autor, dentre outras obras, do livro Os Desafinados, Sambas e Bambas no Estado Novo. Robervaldo Linhares Rosa é pianista, musicólogo, professor da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, publicou o livro Como é Bom Poder Tocar o Instrumento, Pianeiros na Cena Urbana Brasileira, fruto do Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música em 2013. É mestre em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, e doutor em História pela Universidade de Brasília. Tem se apresentado como pianista e palestrante em diversas cidades do Brasil e em países como Chile, Estados Unidos, Portugal, Espanha e Alemanha. Desenvolve pesquisas que procuram conciliar a prática musicológica com a prática interpretativa. Sejam muito bem-vindos, Adalberto e Robervaldo. É um prazer imenso tê-los aqui. Muito obrigado, é um prazer para mim também. Obrigada. Então vamos começar, né? Satisfação é toda minha. Obrigada, Adalberto. Então vamos começar com o professor Adalberto, essa querida pessoa, pesquisador maravilhoso, que vai falar um pouco sobre o tema para a gente, iniciando essa conversa sobre Elis e as canções. Professor Adalberto, seja muito bem-vindo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, queria saudar a Flávia, que é uma simpatia em pessoa, que eu conheço já de outros carnavais, mais especificamente dos internacionais de musicologia, capitaneados pela Ana Guiomar e pela Magda Clímaco, né? Roberval também eu conheci nesses eventos e, a partir daí, estreitei as relações com esse dublê de historiador e de musicólogo, pianista, concertista, outras coisas mais que eu não vou detalhar para não ocupar todo o meu tempo aqui, né? E queria agradecer a retaguarda técnica proporcionada pelo Pantaleão, que é uma figura já histórica na literatura, né? Pantaleão e as Visitadoras, um livro que o Vargas Llosa escreveu em homenagem a ele, né? Bom, então vamos começar a vender o nosso peixe aqui, né? Para falar em termos mais gerais da questão das canções e do seu mundo errante, queria me reportar a um episódio mais ou menos recente, né? Anos atrás, meses atrás, o Odair José compareceu a um evento no Arco da Lapa, né? Nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, e ele se reportou, então, a um dos seus grandes sucessos, né,
de 1972, Vou Tirar Você Desse Lugar. Né? Dito assim, não há maior significação nesse episódio. Acontece que há alguns meses, quando Luiz Inácio Lula da Silva continuava preso, né, Chico Buarque e Gilberto Gil promoveram um grande show sob os Arcos da Lapa, né, lá no Rio, né, e ele cantou, então, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, redefinindo por completo o sentido dessa canção. Nos anos 70, que foi embalado, entre muitos outros, por esse tremendo sucesso, a esquerda, em geral, assim como boa parte do público de classe média, detestava a composição. Vou Tirar Você Desse Lugar era uma composição dedicada a uma prostituta pela qual o eu lírico da canção havia se apaixonado. Mas, evidentemente, ao ser reapropriada pelo próprio compositor para injetar-lhe um sentido político especial, ela passou por todo um processo de redefinição de sentidos, o que é uma ilustração binar do fato de que as canções têm significados errantes. Elas podem passar por aquilo que uma linguista, a Eni Orlandi, chama de migração de sentidos. Por outras palavras, como já reconheceu o Chico Buarque, uma canção é como uma filha, que, ao ser colocada no mundo, você perde o controle sobre ela, que pode adquirir vida própria, independentemente de quem é o seu pai. Então, feita essa introdução, eu gostaria de me reportar ao fato de que canção alguma é uma ilha, mantida em regime de clausura, como se fosse possível cortar os fios que a ligam a outras canções e a mil e um discursos e referências sociais. Sem que se perca de vista sua singularidade, quando ampliamos a escala de observação de um artefato cultural, pode-se verificar que, dialeticamente, tudo está em interconexão universal, como que dialogando entre si. No caso específico de uma canção, ela, para dizer o mínimo, está permanentemente grávida de outras ações, com as quais entretém um constante diálogo, seja ele implícito ou explícito, consciente ou inconsciente. Ao tomar como ponto de partida as contribuições de Mikhail Bakhtin, eu me proponho aqui incursionar por um estudo de caso de dialogismo ou de intertextualidade em sentido restrito aplicado à música popular. Mais do que uma alusão genérica ao princípio dialógico constitutivo de toda e qualquer linguagem e de todo e qualquer discurso, trata-se de examinar duas composições nas quais o diálogo que vincula uma a outra põe em destaque as marcas linguísticas que aproximam. Indo além de um procedimento meramente formal, interessa-me, sobretudo, enfatizar como a relação dialógica estabelecida entre elas acabou por promover uma politização inesperada do conteúdo original da composição, gravação, na qual o registro posterior se ancorou parcialmente. Um parêntese. Eu, nessa parte inicial, não vou me ater especificamente a Elis Regina, deixando o melhor da festa por conta do Robervaldo. Farei simplesmente algumas considerações de ordem geral sobre esse caráter mutante, mutável das canções que se assemelham, por assim dizer, a um camaleão sonoro. Na minha exposição, o foco da análise recairá, primeiramente, sobre Chão de Estrelas, de Silvio Caldas de Orestes Barbosa, gravada por Silvio em 1937, quando o autoritarismo em alta no Brasil já prenunciava a ditadura do Estado Novo.
Em seguida, irei me deter em Como 2 e 2, de Caetano Veloso, levada ao disco, entre outros, por Gal Costa em 1971, na fase mais violentamente repressiva da ditadura militar pós-64. Em meio a tudo isso, ficará evidente a dança dos sentidos de uma obra artística, o seu caráter errante, porque ela, a obra artística, está longe de ter um determinado sentido significado congelado no tempo e no espaço. Ocupemo-nos, então, da pequenez do Brasil grande. Tornada um clássico da música popular brasileira, Chão de Estrelas foi transposta para o disco pelo autor de sua melodia, Silvio Caldas, no ritmo dolente que embalava as serestas ao som do violão. Quando mais não seja, essa canção cavou seu lugar na história da nossa música pelo texto poético de fino acabamento formal, com o célebre verso de Orestes Barbosa, "Tu pisavas nos astros distraída", que o poeta Manuel Bandeira considerou, nos anos 30, talvez o mais belo escrito até então em língua portuguesa. Nessa composição, o drama pungente do personagem masculino transparece na interpretação bem comportada de Silvio Caldas. O mundo desaba sobre a cabeça dele quando sua mulher, pomba rola que voou, bate asas rumo a outras paragens. Essa canção se aclimatava aos cenários urbanos do Rio de Janeiro. Sua letra, toda ela estruturada em um poema em decassílabos, nos remetia para o morro. Não era novidade para Orestes Barbosa adentrar nesse universo povoado pelas classes populares. Em seu livro Samba, de 1933, ele já falara dos morros e do, aspas, teto de zinco orquestral nas noites de chuva. Agora, uma vez mais, ele recriava esse ambiente para capturar um drama de amor. Em pleno governo Vargas, supostamente pródigo de realizações em favor das classes trabalhadoras, o autor, sem qualquer propósito político manifesto, nos descortinava, apesar de tudo, um mundo em que, cito a letra, a porta do barraco era sem trinco, mas a lua furava nosso zinco e salpicava de estrelas nosso chão. E concluía romanticamente: tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura dessa vida é a cabrocha, o luar e o violão. Viremos a página e desembarquemos nos anos 70 do século passado. Caetano Veloso, ao se reapropriar de alguns elementos de Chão de Estrelas, acabou por submetê-la a um processo de politização. Retomando-os num outro contexto discursivo, o compositor apontou a arma da crítica para o governo Garrastazu Médici, no momento em que o terror estatal alcançou o seu auge no pós-64, com o cortejo de prisões arbitrárias, torturas e assassinatos que coexistiam com o clima de otimismo orquestrado pelos arautos da ditadura militar. Não se pense, contudo, que Caetano Veloso fosse dado a envolver-se com questões mais imediatamente políticas. Ele não era exatamente um modelo de cidadão politizado. Pelo contrário, taxado frequentemente de alienado, pequeno burguês, desbundado, por aqueles que engrossavam fileiras das chamadas patrulhas ideológicas, acolhia uma visão negativa sobre política. Caetano, em geral, pensava o jogo político, acima de tudo, dentro de uma bitola tradicional, aquela que tem em associá-lo fundamentalmente ao poder estatal. Daí seu desinteresse básico pela política estrito sensu, inversamente proporcional à sua preocupação com o que ele próprio designava como política do cotidiano. Nem por isso Caetano se absteve de produzir composições com inequívocas ressonâncias políticas, embora escritas fora das normas ditadas pelos padrões de engajamento
requerido por uma prática tida e havida como militante. London, London, uma canção de exílio, é um exemplo eloquente disso, com sua atmosfera repressiva, típica de quem se via quase invariavelmente mergulhado na tristeza, afogado num pote até aqui de mágoa, versos do Chico Buarque. Foi na condição de exílio que, no início dos anos 70, ele compôs Como Dois e Dois, canção na qual já se identificaram ecos de um poema de Ferreira Goulart, 2 e 2, 4, e mais ainda, de uma manifestação de uma personagem de 1984, de George Orwell, que, ao ser obrigada a comungar a cartilha do Ministério da Verdade, escreve matreiramente em tom de protesto. 2 e 2, 5. Antes de prosseguir, façamos agora uma pausa musical. Música Maestro Pantaleão, para ouvirmos o Costa na gravação do show Natal, registrada em disco no final de 1971. Quando você me ouvir cantar, venha, não creia, eu não corro perigo. Digo, não digo, não ligo, deixo no ar. Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar. Tudo vai mal, tudo é igual quando eu canto e sou mudo. Mas eu não minto, estou longe, perto. Sinto alegrias, tristezas e brinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como 2 e 2 são 5. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como 2 e 2 são 5. Quando você me ouvir chorar, tente, não cante, não conte comigo. Falo, não calo, não falo, deixo sangrar. Algumas lágrimas bastam pra consolar. Tudo vai mal, tudo mudou, não me iludo e contudo. É a mesma porta sem trinco, o mesmo teto e a mesma lua a furar nosso zinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo
Tudo certo como 2 e 2 são 5. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como 2 e 2 são 5. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como 2 e 2 são 5. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como 2 e 2 são 5. 5! Em Como 12 e 2, Caetano Veloso nos arremessa para dentro de um mundo pouco convidativo, crispado por ondas de desalento. O sujeito lírico se vê estendido à sua frente um terreno movediço marcado por conflitos e contradições, no encadeamento de afirmações e negações do tipo digo, não ligo, falo, não calo, não falo. E é nesse contexto que ele instaura o diálogo com um chão de estrelas, numa relação dialógica na qual o seu discurso é escancaradamente atravessado pelos versos de Orestes Barbosa. Estamos aqui em presença daquilo que, no campo da linguística, Jacqueline Autier-Revy denomina heterogeneidade mostrada ou exteriorizada, algo característico do discurso polifônico e que vai além da heterogeneidade constitutiva de um discurso qualquer. Tudo vai mal, tudo mudou, não me iludo e, contudo, é a mesma porta sem trinco, o mesmo teto, a mesma lua a furar nosso zinco. Para os fins desta apresentação, o que gostaria de ressaltar é que habilmente Caetano coloca na moldura de 1971 o quadro do Brasil de 1937. Num determinado sentido, é como se o país houvesse estancado. Transcorridos tantos anos, nesse intervalo de tempo que vai do Brasil novo, encarnado pelo governo Vargas, ao Brasil grande do governo Garrastazu Médici, o panorama que se observava em relação às condições de vida da maioria da população continuava a ser desolador. Tamanha desolação está estampada na interpretação de Gal Costa, escorada num arranjo econômico e sofisticado de Lonnie Gordon, a guitarra, secundado, entre outros, por Novelli ao baixo. A ela se mescla uma certa exasperação contida, como que a sugerir o momento histórico vivido, em que muitas coisas não podiam ser ditas às claras. Nem assim a célula fundamental dessa canção deixa de ser dita e redita, como num estribilho. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo como 2 e 2 são 5. O milagre econômico experimentado pela ditadura militar entre o final dos anos 60 e princípio dos 70 não fora suficiente para dar conta de problemas seculares de boa parte da população brasileira. O cala-boca da censura, aplicado a muitos setores da sociedade, simultaneamente as doses mastodônticas de otimismo vomitadas pela propaganda governamental, não foram bastante para reduzi-los à mera caixa de repetição do discurso oficial. O próprio Caetano, aliás, não se dispusera a firmar um pacto com os militares. Recusou-se a morder a isca da conciliação com o regime quando lhe propuseram fazer uma composição de exaltação à rodovia transamazônica, a menina dos olhos da ditadura Garrastazu Médici. Torno a frisar, já me endereçando para a conclusão desta fala, que canção alguma é uma ilha voltada para dentro de si mesma. Nem seria possível submetê-la a uma blindagem que a mantivesse a salvo de qualquer tentativa de reapropriação de seus sentidos.
Por mais cristalizadas que sejam as leituras que se façam dessa ou daquela canção, sempre é possível injetar-lhe novos sopros de vida. E, em uns tantos casos, mais do que evidenciar a agregação de outros significados, uma canção pode sair inteiramente dos eixos e, num exemplo explícito de polifonia, inscrever-se no plano da bivocalidade. Nela, como é próprio do discurso bivocal, uma voz interpela a outra e se situa nos domínios da polêmica. Tudo isso nos leva ao encontro de algumas conclusões, flagrar situações em que, aspas, a segunda voz, uma vez instalada no discurso do outro, entra em hostilidade com o seu agente preditivo e o obriga a servir a fins diametralmente opostos. O discurso se converte em palco de luta entre duas vozes. Daí que, em vez de nos atermos à análise de uma canção em si mesma, como se fosse dotada de um significado essencial, esvaziado de historicidade, é necessário atentar para as leituras e os usos que delas se fazem em circunstâncias históricas concretas. Para o meu tamanho, acho que já falei demais. Obrigada, professor Adalberto, pela magistral exposição, né? Daqui a pouco a gente volta para conversar com o Robervaldo e com o público, dizer para o público de casa para ir já mandando as perguntas, os comentários para a segunda etapa da nossa live. Muito obrigada, professor. Convido agora o nosso querido professor da casa, meu querido colega, Robervaldo Rosa, Linhares Rosa, que vai falar um pouquinho das canções de Elis. Seja bem-vindo, Robervaldo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande poder participar de um evento tão importante já no calendário da UFG. Eu gostaria de cumprimentar toda a equipe do Centro Cultural da UFG, que tem trabalhado de forma incansável. A gente sabe tanto de trabalho que vocês estão tendo, tantas lives, tantos concertos, né, tantos shows, tanta coisa que felizmente, está acontecendo. Então, eu gostaria de dar os parabéns para vocês, na pessoa da professora Flávia Cruvinel, e toda a equipe, uma equipe muito boa de trabalhar. Isso para a gente é muito reconfortante, a gente vê a força da universidade pública, no nosso caso aqui específico, da Universidade Federal de Goiás. É o que enche muito de orgulho, e eu acredito que também enche de orgulho ao público que está assistindo agora, que vai assistir depois, que é algo tão importante para a gente poder falar do Brasil, de cultura brasileira. É isso que a gente está falando aqui e vai falar. Gostaria de cumprimentar o meu colega Adalberto Paranhos. Para mim é uma honra muito grande, mestre nosso, né? Então é alguém realmente com uma capacidade tremenda, e muito do que eu vou usar aqui, a teoria vem dele, né? Alguém que pensa a canção, é um profissional, um professor que realmente eu tenho grande respeito, e não só os profissionais da história, mas da música e da cultura brasileira sabem a importância de Adalberto Paranhos, professor da Universidade Federal de Uberlândia. Chama a atenção, quando nós pensamos nessa temática da Elis Regina, né, algo super importante: a longevidade da obra de Elis Regina. 38 anos já se passaram da morte dela, e há quem diga que ela canta melhor a cada dia. Então é uma obra que se renova. A gente percebe um número grande de jovens interessados no canto de Elis Regina, identificados. Eu, quando elaborei uma disciplina aqui na UFG, chamada Canções de Elis, eu abri 20 vagas. Eu vou abrir pouco, eu não sei como que funciona. Quando eu vi a lista de inscritos, né, alunos que queriam fazer a disciplina, tinha mais de 350. E ainda tive a curiosidade de olhar a faixa etária, tudo 16, 17, 18, realmente pessoas muito jovens, e nas aulas, esses jovens, eles têm uma avidez de entender, porque ela, como a gente vai falar aqui,
falou de um Brasil do seu tempo, mas que continua muito forte, muito presente, muito pertinente. Esse interesse faz que a Elis tenha, a cada dia, fãs declarados, gente grande, né, como um Wynton Marsalis, Nora Jones, Bjork, Milton Nascimento, enfim, tanta gente, Gal Costa, a cantora maravilhosa, enfim, tantas pessoas ilustres que veem no canto de Elis Regina algo muito significativo. Agora, o que é interessante a gente fazer um retrospecto, ainda que rápido, é que essa realidade ela não aconteceu assim com a passagem da Elis, porque o que nós tivemos, na verdade, foi um trauma social. Esses dias eu estava conversando com um grande estudioso sobre Elis Regina, um amigo, Matheus Pacheco, que fez um trabalho muito bonito sobre a Elis, e eu comentei exatamente isso. O fato da Elis ter morrido tão nova e de forma tão trágica, tão dramática, faz com que nós acabemos ficando, né, isso eu digo em termos de população, focados muito nessa passagem. Tanto é que nós tivemos, logo no início, muito poucos trabalhos sobre a obra dela, poucas análises. Nós tivemos muito mais trabalhos biográficos, e muitos deles também voltados para uma questão um tanto quanto explorando, né, essa questão trágica da morte dela, mas, de certa forma, a mulher Elis Regina eclipsou a cantora Elis Regina por um dado momento. Mas, como a obra dela tem muito fôlego, e era reconhecida exatamente durante a vida dela, e de uma jovialidade e de uma energia a ponto de Vinícius de Moraes apelidá-la de Pimentinha, essa obra começa a ser analisada pela academia. Nós estamos aqui em um evento da universidade e nós estamos discutindo as canções brasileiras, Elis Regina, exatamente porque tem uma pertinência para nós. Então, isso que eu estou chamando de trauma social, basta a gente rever as notícias da época, 1982, a programação sempre era em tom muito lamentoso. E não era de ser diferente, né? Porque realmente foi um trauma, assim como a morte de outros grandes nomes, como Ayrton Senna, Carmen Miranda, Chico Alves, tantos nomes que criam uma comoção muito grande no país. Mas que bom que agora a gente pode ver a obra da Elis, o canto de Elis. Dizer que Elis, como muitos dizem, é a melhor cantora do Brasil, é a maior cantora, para um olhar investigativo não é o suficiente. A gente tem que pensar o que ela tem de tão especial. E é isso que causa, para mim, como pesquisador, uma motivação muito grande e fruto, é claro, de curiosidade para descobrir o que tem de tão especial. E pensando nisso, ou seja, indo além da biografia, o elemento mais marcante na Elis Regina é a questão de sua interpretação. A interpretação musical aqui entendida como uma criação ou uma cocriação. É interessante que a Rádio Nacional, aí da década de 30, beber uma aguinha, né? 30, 40, quando eles anunciavam as músicas que iriam ser cantadas, o locutor falava da seguinte forma: acabamos de ouvir, ou já dizendo que tinha ouvido a música, né? Acabamos de ouvir na criação de Aracy de Almeida, Feitiço da Vila, de Noel Rosa. Olha o tanto que esse elemento da criação é importante. Adalberto Paranhos, que está aqui conosco, ele fala o seguinte, em um artigo muito bonito: a música popular e a dança dos sentidos. Ele fala que interpretar implica também compor. Então, o que acontece com grandes artistas, e nós estamos falando aqui da Elis, é que realmente, ao interpretar, ela acabou compondo.
ela acabou criando. Não é de se estranhar que, geralmente, quando vão falar de grandes nomes, né, aí falam grandes compositores e inclui Elis Regina. Então, Caetano, Gil, Milton, João Bosco e Elis Regina. Ela sempre está incluída, porque a forma como ela via a canção dava uma personalidade muito grande. Como não pensar ou lembrar de como nossos pais, o Bêbado e Equilibrista, Arrastão, Alô, Alô, Marciano, Madalena, enfim, tantas músicas que até hoje elas embalam a nossa vida. E o que a Elis faz com essa criação? Ela constrói sentidos, ela dá novas possibilidades para entendermos algo que talvez já estivesse até cristalizado, ou já estivesse uma visão conhecida por um determinado intérprete ou um determinado compositor. Como que ela faz isso? Ora, confirmando o conteúdo, mas com tal eloquência, com tal grau de ênfase, que nós ficamos arrebatados pela interpretação dela. Muitos momentos, isso é feito de uma forma tão minuciosa, que eu gostaria de dar o exemplo da gravação de Na Batucada da Vida, uma gravação de 74, do Ari Barroso e Luiz Peixoto. Essa gravação ela foi feita pela Carmen Miranda, inicialmente, depois a Linda Batista gravou essa obra, mas a Elis traz uma cara para essa música completamente diferente. É claro que dialogando com o tempo em que ela estava vivendo, muito próximo àquele tempo da Gal, que a gente viu agora nessa canção, que o professor Adalberto apresentou, e é uma personagem, uma mulher rejeitada e abandonada pelo único amor da vida dela, que era um sargento de polícia que conquistou o coração dela. Então, é uma música de uma personagem que está na sarjeta, está numa situação realmente muito complicada. Como que ela faz isso? Ela cria uma interpretação extremamente árida, musicalmente, sem vibrato, as frases todas muito medidas, mas acontece um detalhe que dá sentido a toda essa interpretação. Quando ela fala do sargento de polícia que conquistou o coração, aí a voz fica aguda e ela vibra, faz um vibrato na voz, o que nós podemos entender como um caráter de emoção mais presente, e é o único vibrato na música inteirinha. Depois vocês podem ouvir para constatar isso que eu estou falando. E aí você percebe que aquela contenção toda, aquela dificuldade de se mostrar emocionalmente, ela tinha todo um sentido para chegar naquela construção. E aí acontece um pacto com o ouvinte nesse momento, porque não tem outro sentido senão o intérprete, ao fazer a obra dele, criar esse vínculo com o ouvinte. E esse vínculo é feito graças à eloquência da interpretação. E claro que o bom intérprete, o bom cantor, compositor, ele vai realmente trabalhar com esses elementos musicais. Nós podemos pensar também na contradição. A letra diz uma coisa e a música diz outra, né? Eu vou colocar como exemplo aqui para nós Alô, Alô, Marciano, né? Que é uma canção muito simples, uma balada, né? 4 estrofes e refrão, mas assim, muito tranquilo, muito simples, sem grandes mudanças, que correria o risco de ficar um tanto quanto monótono, se a interpretação não permitisse. Mas não é isso que ela faz. Toda vez que ela vai falar que está down no High Society, ou seja, algo tão presente nos dias de hoje, esse down, que significa o movimento para baixo, ela vai subindo em cada vez, a voz vai ficando mais aguda, a ponto de nós termos, em um momento específico, uma voz operística, ela chega num agudíssimo, né? Ou seja, esse down
ele é acentuado, ele é fortíssimo, ele é um para baixo poderoso, forte. O que é muito ruim, mas que ela consegue mostrar com muita eloquência. Nessa interpretação, que nós vamos ouvir agorinha, aparece um outro dado muito característico da Elis, que é o virtuosismo. Vocês vão perceber uma plasticidade vocal extrema. Ela consegue fazer notas muito agudas, notas muito graves, as inflexões das palavras, como, por exemplo, a terra, a palavra terra, a primeira vez que ela fala com o Marciano, alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da terra. É como se ela estivesse realmente chamando, conversando com esse Marciano. Isso tudo nós entendemos com muita verdade, o que faz esse pacto ficar estabelecido. Nós podemos falar de vários momentos, né? Mas um que eu acho muito rico e muito interessante é que ela faz um arranjo, né? Ela, César Camargo Mariano, uma dupla fantástica, em jazz. Mas ela critica o tempo todo esse jazz. Tem uma hora que ela chega a falar mesmo no final da música, como é chique o jazz, meu Deus, né? E no fim da música, ela, vendo essa situação sem saída, ou aparentemente sem saída, ela clama por Deus, declamando a palavra Deus, né? Nós vamos ouvir um exemplo inicial disso que eu estou falando, da voz quase operística no Alô, Alô, Marciano. Vamos ouvir o áudio, então, só para exemplificar, e depois a gente ouve a canção inteira. Não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura, porque cada vez mais down no high society, down, down, down no high society, down, down, down no high society. Tá ótimo. Agora nós vamos ouvir a canção inteira. Observaram como essa dramaticidade chega no âmago, né? Chega no ápice nesse momento, mas agora a gente vai acompanhar todo o percurso da canção, como esse down vai cada vez crescendo até chegar em um êxtase, que é o momento final da música, né? Nós chamaríamos em música de coda, é o que fecha a música. Vamos ouvir a música inteira, porque realmente a interpretação compensa demais a escuta. Está pronto aí? Então, enquanto organiza o áudio para a gente ouvir, já está pronto, né? Então vamos lá. Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down no high society, down, down, 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 down. Alô, alô, Marciano, a crise tá virando sonar. Cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria, porque tá cada vez mais down no high society, down, down, 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 down. Alô, alô, Marcia, a coisa tá ficando russa.
Muita patrulha, muita bagunça, o muro começou a pichar. Tem sempre um ayatollah pra tolar. Alá, tá cada vez mais down the high society. Down, down, 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 down. Alô, alô, Marcia. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina loucura. O ser humano tá na maior fissura. Porque tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Gente fina é outra coisa, entende? Down, 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 down the high society. Down, 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 down the high society. Hoje não se fazem mais countries como antigamente, né? High society, high society, high society, high society. Down, 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 down the high society. Down, 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 down the high society. Ai, que chique é o jazz, meu Deus. Hey, down, down, down the high society. Down, down, down. Deus. Só Deus na causa. O negócio tá difícil. E chama a atenção a atualidade, né? Das canções da Elis. A gente ouve o repertório dela e percebe essa atualidade tão presente, né? Para caminhar para o fechamento da minha fala, há um aspecto que é muito importante quando nós falamos de Elis, além da questão vocal, é a questão imagética. Ou seja, era uma cantora que tinha uma presença muito grande de imagem. Nós temos que lembrar que é uma cantora que já surge nacionalmente, né? Ela trabalhou no rádio quando adolescente e tudo, mas quando ela desponta com o grande sucesso de Arrastão, dando início aos festivais, famosos festivais da década de 60, ela ganha o primeiro festival de música brasileira da TV Excelsior. A gente tem que lembrar que era para uma TV. Então a Elis, ela tinha muito controle da imagem, do visual na televisão. Tanto é que logo depois, quando ela ganha esse festival e o sucesso todo, ela é convidada a fazer um programa que fez muito sucesso na década de 60, que é o Dois na Bossa, juntamente com o Jair Rodrigues, né? Então, foi inclusive um disco, 3 discos bem importantes. O Fino da Bossa, então, é um programa que tem uma repercussão muito grande. Então, nós vamos ver que quando a Elis aparece, ou seja, nós podemos ver a imagem dela, a interpretação dela fica extremamente potencializada. É como se o que já era bom ficasse muito, muito melhor. Eu vou dar como exemplo aqui alguns trechinhos, 2 trechinhos de Me Deixas Louca, que, por sinal, é a última gravação de Elis para a TV. O que chama atenção nessa gravação, nesse vídeo, é que nós temos a figura de uma mulher plena, uma mulher que não esconde a sua dimensão feminina. A letra fala de uma noite romântica e nós percebemos que a carga orgástica na interpretação da Elis é tremenda.
uma carga de prazer muito grande. E em nenhum momento ela torna isso vulgar. É sempre muito de bom gosto. É o termo erótico no melhor sentido da palavra, que não tem nada a ver com, claro, com obsceno, com pornográfico. E ela consegue isso com a maestria, mediante o seu corpo, que canta, a sua voz, que corresponde ao que o seu corpo diz. Então, essa sinergia corpo-voz na Elise é algo muito marcante. Vamos ouvir um trecho, então, pensando exatamente nisso. Mas antes, eu só queria fazer um comentário, que isso é um ato revolucionário. A mulher poder dizer os seus prazeres, a mulher poder dizer os seus gostos, isso é algo muito forte, que até hoje nós estamos a tentar, talvez, vencer esse moralismo, essa questão que impede tanto. Lamentavelmente, agora, nesse momento de quarentena, a gente vê a atualidade de Elise de novo, né? O aumento desastroso de feminicídio, né? Ou seja, as mulheres são mortas pelos seus companheiros, pelos seus namorados. Então, há um ato revolucionário, né, nesse canto de Me Deixas Louca. Não é simplesmente uma mulher dizendo de seu prazer, mas é dizendo para outras mulheres que é possível, sim, elas se verem femininas, fortes, poderosas, como as mulheres são. Então, é um canto de amor à vida, esse Me Deixas Louca. Vamos ouvir esse trecho, então, que eu citei, o caráter orgástico na interpretação de Elis Regina. O finalzinho de Me Deixas Louca. Agora nós vamos ouvir a canção inteira, inteirinha, sem parar em nenhum momento, e observem que logo no início, como ela dialoga com o telespectador que está do outro lado, é claro, da tela. Ou seja, a força que tem a comunicação de Elise na televisão. E aqui eu encerro, então, a minha fala com a Elise cantando Me Deixas Louca, que foi uma música que muitas cantoras não quiseram gravar, por exemplo, a Simone, muitos não quiseram, e ela viu grande potencial nessa música e foi um grande sucesso também. Vamos lá, então, Me Deixas Louca, que é uma versão do Paulo Coelho, para a obra do Manzaneiro. Quando caminho pela rua, lado a lado com você, me deixas louca. E quando escuto o som alegre do teu riso que me dá tanta alegria, me deixas louca. Me deixas louca quando vejo mais um dia, pouco a pouco entardecer. E chega a hora de ir pro quarto e escutar as coisas lindas que começas a dizer. Me deixas louca quando me pedes, por favor, que nossa mata já se apague. Me deixas louca quando transmites o calor de tuas mãos no meu corpo que te espera. Me deixas louca
E quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas, desaparecem as palavras, outros sons enchem espaço, você me abraça, a noite passa, me deixas louca. E me deixas louca. Sinto os teus braços se cruzando em minhas costas, desaparecem as palavras, outros sons enchem espaço, você me abraça, a noite passa e me deixas louca. Obrigada, Robervaldo, por essa exposição linda. Elisa, a gente fica babando, né? Eu já aqui no backstage do StreamYard, que aqui tem um backstage, né? Eu fiquei cantando e dançando, e maravilhosa. Então, aqui nossa audiência, né? Tem muita gente aqui acompanhando a live. Eli Ribeiro falando lindas reflexões sobre as canções da MPB, professora Adalberto. Que veias revolucionárias de denúncias cheias de sentido de arte e vida. André Rocha mandou recadinho, manda brasa, Mr. Paranhos, né? O professor Wellington parabenizando o FG, a Keila Linhares falando muito pertinente, o exemplo de 2 e 2 são 5, o Amon Pinho parabenizando o professor Adalberto pela reflexão, Keila Linhares aplaudindo, Andréa Teixeira também falando excelente, professor Adalberto, as colocações, Eunice Silva dizendo, Elis vive, professor Robervaldo, parabéns. A Maura Castanheira dizendo, professor Adalberto ilustrou muito bem a sua exposição, parabéns. Carla Miucci dizendo, Elis é vida, viva Elis, né? Eli Ribeiro dizendo, excelente resgate cultural histórico da arte da MPB, que traz realidade do povo brasileiro, parabéns. A Elis eterna, o Wellington Dias complementa, maravilha de live, Dulce dizendo que sempre é bom ouvir Robervaldo. Deixa eu ver, muita gente aqui no nosso chat, viu? Temos algumas perguntas, então a gente vai fazer as perguntinhas do professor. Antes da pergunta, o Danilo Alencar, nosso colega da PUC, disse que a parceria de Elis com a Dona Irã nos fazem conhecer as entranhas de São Paulo e o verdadeiro Brasil de ontem e hoje, né? Então, uma primeira pergunta, comentário seguido de pergunta, o professor Felipe Valós diz, muito boa colocação, professor Robervaldo, de que, ao assumir as canções que a Elis interpretava, a figura da mulher ou de seus posicionamentos acaba de suplantar a artista cantora. E ele faz né, o professor Felipe, o seguinte questionamento em relação a Elis. Parece que existia bastante exigência quanto à qualidade dos músicos e dos arranjos por parte dela. Você pode identificar como é que se dava essa relação? Ele exemplifica, haja vista que Elis tem muito próximo dela, César Camargo Mariano, que dirigiu o consagrado Elis e Tom. Vou aproveitar, já vou fazer, então anota aí, Robervaldo, vou fazer já as perguntinhas que a gente já
A Ana Lúcia Matos, ela agradece ao professor Robervaldo por discorrer de forma tão didática sobre a obra de Elis. Eli Ribeiro faz uma pergunta dizendo: a MPB contribui no processo crítico e político da realidade da história brasileira, e essa eu acho que serve para ambos. Qual a relevância da MPB à denúncia do tempo histórico de representação, de repressão, contradições em tempos de barbárie social do capital? Então, essa foi Eli Ribeiro. E ela complementa abaixo: como os professores avaliam as contribuições da MPB no processo de luta e resistência rumo à revolução popular, frente à dimensão sócio-histórica em que vivemos essa constante degradação da humanidade. E acho que aqui tem o Jordão saudando o Adalberto e Robervaldo, excelentes análises, muito bom essa live. Enfim, aqui tem tanta coisa aqui. Então, é todo mundo encantado com essa exposição. Então, eu passo a palavra para o Robervaldo primeiro responder sobre a Elis, depois passo a palavra para os dois falarem um pouco dessa relação entre as canções e a luta popular. Eu agradeço os comentários, deu para olhar aqui do lado um pouco, muito me alegra, obrigado a todos. E um que me chamou a atenção aqui, da Janice Mateucci, ela falou que Me Deixas Louca era a música que queria tocar no meu casamento. Minha mãe não deixou. Olha só que coisa forte, né? Então, as censuras domésticas também acontecem. Respondendo à pergunta do Felipe Valoz, a questão da qualidade para Elis, você tem razão, era algo realmente muito forte. Não só apenas com os músicos que tocavam com ela, se a gente pensar, então, na década de 70, a Elis tem, para dar um exemplo, né, tem o melhor time, né, de músicos. Se a gente pensar no Hélio Delmiro na guitarra, Paulinho Braga, César Camargo Mariano, o Luizão Maia no baixo, ou seja, esse quinteto fantástico vai fazer assim, algo tremendo na música brasileira, inclusive com influências na música, para a música instrumental. Então, claro, a questão da qualidade com os músicos, com a quantidade de ensaios, para vocês terem uma ideia, esse grau de exigência, quando ela foi fazer o Falso Brilhante, os ensaios eram lá no Viaduto do Chá, um galpão que a prefeitura cedeu para eles fazerem esses ensaios, eles ensaiavam 12 horas por dia. Então, a Elis, o César levaram um colchão, levaram um fogãozinho de 2 bocas, e a Elis cozinhava, ou seja, não é tão glamuroso esse papel da estrela como a gente imagina. Era muito trabalho, muito suor, e muita dedicação, né, para o trabalho sair bem feito. Escolha de repertório, Elis chegava a escutar mais de 200 músicas, 300 músicas para escolher. Não é à toa que é uma cantora que lança, né, grandes nomes como o João Bosco, com as letras maravilhosas do Aldir Blanc, Belchior, Fagner, o próprio Milton Nascimento, Gilberto Gil, Ivan Lins, Vitor Martins, ou seja, Fátima Guedes. Nós temos grandes nomes porque realmente ela acreditava naquelas composições e fazia ela à frente, né? E aí aparecia o compositor. Para vocês terem uma ideia, o Ivan Lins, até hoje, quando faz uma música, ele diz que fecha os olhos e imagina a Elis cantando. Se ficar bom na imaginação dele, na voz da Elis, a música é boa. Se não ficar, a música não está boa. Então, assim, ela continua sendo um crivo para os compositores no que tange a qualidade, não apenas para os intérpretes, para os músicos, mas para os compositores, né? E para o público mesmo. Isso, já respondendo um pouco à pergunta da Eli Ribeiro, tem a ver com nos mostrar
que nós podemos, ou nós temos uma história de grande qualidade musical. Eu acho que só em a gente poder ter acesso a essas músicas, a gente começa a se perguntar por quê, por que não. Eu acho que esse papel da MPB, ela tem uma importância muito grande porque nos desloca desse presente sombrio, esse presente tão distante dessa crítica social, né? E é preciso realmente ouvir esse repertório de forma crítica. Não é simplesmente eu amo Elis e ouve. Não, não é bem o fã-clube, porque fã-clube ela já tem. E não só Elis, né? Claro, grandes nomes da nossa música, mas ouvir com esse ouvido crítico, porque nós temos uma música que ela é de entretenimento. É uma música popular, é de entretenimento, mas ela não é apenas entretenimento, ela tem uma reflexão muito grande, muito pesada. E isso faz a música brasileira, a música popular brasileira, ter essa particularidade no mundo. Nós temos uma música que fala da sua realidade, fala de seu tempo, fala de seu momento histórico, mas diverte também. Você não vai dizer que não dá para dançar com Me Deixas Louca, com Alô, Alô, Marciano, mas está dizendo a realidade, está fazendo a gente pensar. E isso é muito, muito rico. Se uma flâmula disso, se um pouquinho disso vier para os ouvidos de hoje, já está cumprindo o seu papel, já está acontecendo algo importante. Eu vejo que é possível isso. Então, que a gente mostre esse repertório, né? Que a gente ouça, que a gente analise. E é por aí, então. Adalberto. Obrigada, Robervaldo. Adalberto, você lembra, quer que repete a pergunta sobre... Não. Eu queria falar sobre essa relação entre Elis e os músicos. Apenas pontuando uma coisa. Nós dedicamos essa live ao Zusa Homem de Melo. Dias atrás, eu assistia de novo a uma entrevista feita com ele na televisão e lhe perguntaram qual seria o grande disco da música popular brasileira, né? Aquela velha história que ele levaria para uma ilha, né? E ele disse que, na verdade, teria que levar pelo menos 4. Né? Os 3 primeiros LPs do João Gilberto, que constitui uma espécie de santíssima trindade, né, da, aspas, moderna música popular brasileira, e Elis e Tom. E eu lembro que em Elis e Tom, uma parte dos arranjos é feita exatamente pelo maestro soberano, Tom Jobim. E lá está presente, entre outros, o guitarrista que foi citado pelo Robert Valdo, né? Eu acho que o professor Adalberto caiu. Eu não sei, professor. O senhor está nos ouvindo, professor Adalberto? Então, vamos eu acho que ele está se reconectando. Mas, então, aí, agora sim, professor Adalberto, está nos ouvindo? Agora sim, né, professor? Está nos ouvindo? Agora sim. Não. Sobre essa relação com os músicos, era apenas um adendo. Né? Quanto à pergunta, olha, como a imagem e o som caíram,
se Isso. espatifaram já, A outra... feito batatinha quando nasce. Então, se você puder repeti-la. Ótimo. É a Eli Ribeiro falando que como vocês, né, avaliam a contribuição da MPB no processo de lutas e resistência rumo à revolução popular, frente à dimensão sócio-histórica em que vivemos essa constante degradação da humanidade. Olha, eu diria o seguinte. Posso falar? Pode falar, professor. Pode ser? Pode falar. A música não está reservado nem papista fundamental. Isso vai depender, evidentemente, de outros. Essas conexões deixam a gente logo na hora, Gá, né? Mas Pantaleão tenta reconectar com o professor para ver se ele faz a despedida, que a gente também já está caminhando para o fim da live, tá? Então, quando ele reconectar, pode trazê-lo para a tela. Então, assim, dizer nessa questão, Robervaldo, que é muito interessante os exemplos que a gente trouxe, né? Vocês trouxeram para hoje, né? Como 2 e 2 são 5. Professor, está nos ouvindo? Agora está nos ouvindo? Agora sim. Então pode falar. Agora há pouco não. Então pode complementar sobre a questão da MPB não, como luta e resistência. O seguinte. Vejam bem, na MPB, ou no campo musical, no período pós-ditadura militar, você vai encontrar de tudo. Inclusive, podem nos representar surpresas. Houve uma delas intitulada Os Lindos Olhos de Médici. Claro, tem gosto para tudo, não é? Mas isso significa dizer que não se pode estabelecer uma relação unívoca entre música e política. Mas, evidentemente, muitos compositores, intérpretes assumiram um papel destacado na trincheira da chamada resistência. E o exemplo maior talvez seja, o exemplo maior me parece ser o Chico Buarque, que não à toa foi um dos alvos prediletos da censura, ao lado de Gonzaguinha, Taiguara e outros mais. Eu não sei, eu acho que a conexão ainda está, né, ainda falhando. Talvez, professor, reiniciar, mas a gente já está partindo para a conclusão da live. Mas, assim, só para assim, fechar e para vocês também já fazerem as considerações finais, tem também um outro comentário em relação a Gal também, mas depois a gente, falando sobre que o Robervaldo, né, desenvolveu tão bem sobre a Elis, a potência feminina de inspirar outras mulheres, que também a Gal, né, gostaria que o professor Adalberto comentasse sobre a Gal, que é uma outra musa, né, da música popular brasileira. Mas dizer que as canções, elas tocam a gente em várias esferas, né? Então tem quando toca o afetivo,
o pessoal, onde você fala, nossa, essa música foi feita para mim, tudo que está sendo cantado eu estou sentindo, né? Então, é uma identificação. E a Elis, ela traz, como você bem falou, Robervaldo, a curadoria que ela fez. Então, ela fez uma curadoria do seu repertório, né? Uma coisa que, na época, era muito difícil até os homens fazerem, né? E hoje ainda, né, o artista, para você falar, não, olha, né, hoje menos, porque hoje a música autoral e também os meios de comunicação já expandem, né, e libertaram um pouco essa formatação das gravadoras, mas na época da Elisa, quem mandava no repertório eram as gravadoras, né? E Elisa, ela soube fazer essa curadoria e falar, não, minha música é essa, eu sigo essa linha, e lançou, como você diz, os grandes compositores do Brasil, né? Então, uma gama de compositores, né? Ela lançou. Eu também lembro que eu também sou muito fã da Nara Leão, que é uma outra mulher que eu amo, né? Que ela lançou os compositores do Morro, né? Também um pouco nessa maneira, né? Mas obviamente a Elis é um caso único, né? Na nossa música, no sentido dessa força dessa mulher que até hoje está presente, e é essa potência mesmo do artista, né? Ela é uma cantora, criadora, né? Como você mesmo disse, ela recria, ela interpreta, então realmente é algo que nos fascina na nossa música popular. Então, eu acho que o Adalberto voltou. Eu vou pedir para vocês, então, fazerem as considerações finais. Está todo mundo aqui aplaudindo, amando. Acho que vai ter que fazer um volume 2, viu, dessa live. Acho que vamos ter que fazer uma segunda live, viu, professora Adalberto? Mas eu gostaria, então, de passar a palavra para vocês. Estamos à disposição. Isso, para fazer as considerações finais e também abordar alguma coisa que, porventura, não tenha sido possível. Quer começar? Quero sim. Da minha parte, dizer da minha alegria de estar aqui para falar de um assunto tão importante, né, tão relevante. E o bonito da história é que aquilo que aconteceu em um determinado momento no passado, é claro, ele não se perde, aquilo não se perde. Basta a gente falar daquilo que aconteceu, que tem uma pertinência muito grande para os dias de hoje, né? Então, essa é a força, porque é uma força que a gente precisa hoje, e ela responde muito. Então, a importância da história para a gente olhar, para a gente ter um olhar um pouco mais perspicaz, ou não tão moldado, né, para eu não ser tão otimista, mas pelo menos a gente conseguir perceber outras nuances. E se for na companhia de música, então, como a de Elis, como a de Gal, que a gente ouviu aqui, é uma maravilha. Então, eu agradeço a oportunidade pelo Centro Cultural da UFG, a Universidade Federal de Goiás, professora Flávia, companhia luxuosa do professor Adalberto Paranhos, muito obrigado. E vocês, o público, né, que eu estou aqui muito feliz vendo os comentários. Eu acho que eu não consigo comentar, mas eu estou muito satisfeito, muito encantado. Obrigado, porque, na verdade, a gente se mobiliza, a gente se movimenta para vocês. É sempre assim, quando a gente toca é para vocês, quando a gente fala é para vocês. Um professor, ele age por conta do seu aluno. Então, é sempre para o outro que a gente faz. Eu tenho certeza que a UFG, quando faz essas lives, é para poder servir, e servir o público, porque é uma universidade pública. E é importante a gente ter muito orgulho disso. Então, eu só tenho realmente que agradecer. Muito obrigado. Obrigada, Robervaldo. Eu que agradeço, né, toda a sua disposição de estar aqui conosco, e vamos fazer uma segunda live. Professora Adalberto, você gostaria de fazer alguma consideração? Pode ser. Seguinte, falou-se sobre a relação entre música e política,
pensando-a, evidentemente, sob uma acepção mais geral. Eu gostaria de linkar umas tantas observações a respeito de música e política àquilo que o Roberval expôs ao enveredar pela análise de Me Deixas Louca. Nos anos 70, nós vamos assistir à emergência de muitas composições, inclusive compositoras, que vão trafegar na contramão, no sentido de afirmação de sexualidades não hegemônicas, no momento em que o movimento feminista, num sentido mais amplo, inclusive no âmbito internacional, colocava em cena a palavra de ordem: o pessoal é político. A música popular brasileira, na década de 70, foi muito importante no sentido de dilatar os limites em que se encerrava a discussão política, trazendo-a também para o campo da micropolítica, das relações cotidianas e chamando a atenção a importância das experimentações sexuais diferenciadas, concebendo o corpo como território de prazer, né? Isso apesar da resistência da ditadura militar. Então, mesmo sob um regime brutalmente autoritário, foi possível distender democraticamente, né, certas percepções pessoais, e a música foi um combustível importante colado às novas demandas no campo da sexualidade. Então, só para associar isso com o que disse o Roberval ao comentar uma gravação que já é dos anos 80, como Me Deixas Louca, né? Do Armando Manzanero. É isso. Professor, então, muito obrigada pela presença, né? Dizer que essa live memorável, né? Também temos, então, de repente, uma live, Roberval, sobre as canções de protesto, nesse momento, né? Talvez seria bastante pertinente. Então, estamos à disposição. Então, vamos, então, finalizando, professora Adalberto, mais uma vez. Foi um estar com vocês esta noite. Muito obrigada. Essa homenagem à toi. Isso. Homenagem à toi musical. Então, professora Adalberto, muito obrigada. Muito obrigada pela disposição de estar conosco. Sempre um prazer tê-lo conosco. E o FG e o FG e o UFO de Uberlândia são irmãs, né? Praticamente universidades irmãs, sempre parceiras, então vamos continuar essas parcerias. Então, aproveitar, agradecer o público presente, dizer que nós vamos, então, pensar numa nova live e convidar o público para amanhã estar conosco na websérie Viva a Francofonia, a partir das 20 horas no YouTube da UFG Oficial. Até lá!